Pastor, 90 anos de presbiteriana. O que a presbiteriana, ela entrega hoje para o povo de Uberaba? Fala um pouquinho das atividades de vocês. Esse programa aqui, inclusive, pastor, quero te informar, nós somos muito assim, ecumênicos aqui. Eu abro a voz aqui, abro a nossa audiência para apresentar para o nosso público as mais diversas situações e assuntos, e você chega aqui como um pastor evangélico da presbiteriana, porque inclusive eu sempre falo que nós temos a linha evangélica presbiteriana, tem lá da Assembleia, tem da Universal, são várias linhas evangélicas. E eu sou da linha católica. Sim. Então, nós temos assim aqui essa relação muito ecumênica, respeitosa das religiões. E a nossa audiência, idem, porque agora nós estamos falando para várias pessoas de muitas religiões, né? Com certeza. É importante na vida nós aprendermos a conviver com respeito. Boa, pastor. Sabendo que existem diferenças entre pessoas, entre pensamentos, entre religiões, Sim. Mas o respeito cabe em todo lugar, não é mesmo? Concordo. A igreja presbiteriana é uma igreja, em primeiro lugar, é bom ressaltar, uma igreja cristã. Cristã. Né? Porque, como você disse, existem várias denominações evangélicas que geralmente são agrupadas em três principais grupos, né? Que são as igrejas históricas, que vêm lá da Reforma Protestante, depois as igrejas pentecostais, que surgiram um pouco depois, Certo. e as igrejas chamadas neopentecostais, que são igrejas mais recentes, mas todas consideradas igrejas cristãs, assim como a católica, né? Perfeito. Então, o presbiterianismo nasce na Reforma e, por sinal, exatamente hoje... Mas tem as diferenças de linha de raciocínio da católica. Sim, tem as diferenças... Né? Cristãs como a católica, mas não pensam como a católica. Eu não diria não pensam como a católica. Existem pontos de diferenças. Certo. Porque ambas são de origem cristãs. Ah, entendi. Né? Perfeito. Quando, por exemplo, você vai tratar do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja católica e evangélica tem a mesma linha de pensamento. E vários outros Que agora aspectos. eu achei interessante. A nossa amiga Consuelo Mansur passou aqui agora e ela falou, bença, pastor. Porque a gente não vê pessoa pedir benção para o pastor. Mas o senhor falou, Deus te abençoe. Exatamente, exatamente. Você falou para ela. Todos nós precisamos da bênção de Deus. Né? Eu preciso, Olha você aí, precisa, eu também cada concordo. um de nós precisamos. Então né? não é errado falar benção, pastor? De forma alguma, porque nós estamos invocando a bênção de Deus na vida, Isso, né? E como isso. nós precisamos da bênção de Deus. Muito bem, tá vendo, Não é? gente? Olha que programa interessante. Isso. Nós estamos recebendo aqui um homem de Deus, o pastor Edgar Gonçalves da Chagas, ele que está à frente da Presbiteriana há 15 anos em Uberaba, e a igreja presbiteriana está nos comemorativos de 90 anos. 90 anos. E eu quero que ele chegou aqui já falando da origem da presbiterianismo, chegada em Uberaba. Eu quero que você detalhe mais isso para a gente. Certinho. Né? Então, como estávamos falando, o presbiterianismo tem sua origem na Reforma Protestante, que, por sinal, hoje estamos comemorando, exatamente hoje. Hoje? Hoje. 31 de outubro. 31 de outubro, 506 anos de Reforma Protestante. 506, eu vou até anotar isso. Porque 506 anos. Que foi 31 de outubro de 1517 que aconteceu a Reforma, primeiramente na Alemanha, depois estendeu pela Europa. Então são 506 anos hoje. E a igreja... E o que vocês falam dessa data hoje que é comemorativa nos Estados Unidos e que o brasileiro abraçou, esse negócio de Halloween? Qual que é a visão da igreja? Eu sei da minha igreja e da sua. Qual que é a visão do Halloween? Então, embora para muitos seja tão somente uma brincadeira, mas nós evitamos entrar nessa brincadeira. Ah, nós também. Eu estou fora. Exatamente. Exatamente. Eu também estou fora. Porque nós devemos criar os nossos filhos dentro de uma verdade, no sentido de que eles precisam confiar em Deus, buscar a Deus, não é? E eu creio que o caminho não é por aí. Então vocês têm esse pensamento. Nós temos esse pensamento. Lá não tem brincadeira do Halloween. Não tem brincadeira do Halloween. Boa, gostei. Vamos aqui, na pauta número 2, a relevância da espiritualidade, pastor, na vida do ser humano. O que o senhor tem a nos dizer?
Exatamente. Tem um verso na Bíblia que diz que na presença de Deus nós achamos plenitude de alegria. Então, o ser humano, ele é constituído de matéria e espírito. Ele, para que possa desfrutar da vida verdadeiramente, ele precisa se alimentar espiritualmente também. Como nós nos alimentamos materialmente, correndo de um lado para o outro, procurando suprir as nossas diversas necessidades, e nós vamos nos completar se nós cuidamos da espiritualidade. E isso é evidente na busca do ser humano pelo espiritual. O ser humano, de forma geral, cada um à sua forma, mas está buscando pelo espiritual. Por quê? Porque tem uma necessidade, né? E essa necessidade ela é suprida à medida que a gente encontra com Deus. O espiritual, ele pode ajudar e pode atrapalhar? A pessoa pode sofrer, deixa eu complementar minha pergunta. Pessoa, nós aqui na Terra, nós podemos ter interferências espirituais na vida? Eu creio que você está se referindo a interferências ruins, negativas. Isso. Sim. Pessoas podem ter interferências ruins, negativas, porque existe Deus, mas existe o mal também. Ele é real, ele existe. Ele é real, ele existe. Tanto é que o próprio Senhor Jesus passou por uma experiência muito forte de tentação, mas ele soube resistir da maneira correta. Então, há pessoas que não estão devidamente preparadas espiritualmente, que acabam sofrendo as influências do mal de diversas formas. Na destruição pessoal, da família, enfim, uma porção de males que acabam sendo acometidos porque existe o mal e ele atua no ser humano. Pastor, aquele ditado antigo, há males que vêm para bem, isso, o senhor concorda com esse ditado? Quando eu acabei de dizer a respeito da existência do mal, nós não podemos entender que existem dois deuses. Este já é um erro muito antigo, lá do maniqueísmo, né? Eu ultimamente eu tenho pensado nesse ditado. Dois poderes. Nós não podemos concordar com ele. Não podemos concordar, porque existe um governo só no mundo. Esse governo é de Deus e tudo está submisso. O que é bem é dele, é de Deus, né? Exatamente. Então, o mal não vai trazer bem, há males que vêm. Isso está errado. E embora exista o mal, ele também não tem predomínio e governo na nossa vida se nós estamos com Deus. Boa. Se estamos ele com não Deus. Manda nada, ele não é? Não manda. Por isso, até às vezes algumas pessoas me questionam, pastor, mas lá na presbiteriana não tem aquele momento de expulsão de demônio, essas coisas. Eu sempre respondo o seguinte: nós procuramos buscar a Deus, e onde Deus reina, não tem lugar para o mal. Então não precisa nem expulsar quem não está lá, é isso? Exatamente. À medida que a pessoa tem Deus, não tem espaço para ele. Entendi. Então, voltando aí à questão da sua pergunta, males que vêm para bem. Isso. Olha, Deus governa todas as coisas e Ele pode tornar mal em bem dentro do governo dele na nossa vida. Por isso, a grande necessidade nossa mesmo é de ter Deus. É ter Deus. Tem Deus, você tem tudo. Que bênção, hein? Que maravilha. Exatamente. As pessoas têm buscado a Deus, pastor? Muito. Tem. Muito. As pessoas têm revelado uma sede muito grande por Deus. Vocês têm enxergado essa demanda, essa busca, o crescimento dos fiéis, porque isso é um grande sinal, você me falar. Robson, durante a pandemia, nós cumprimos todas as exigências, né, com referência a fechar o templo. Os protocolos. Todos os protocolos nós cumprimos. Ok. E aí ficou aquela pergunta: e depois que passar esse período e nós abrirmos as portas, o povo vai de fato retornar para a igreja? É verdade. Você sabe o que aconteceu? O quê? Nós tínhamos um culto, passamos para 2 cultos aos domingos e os 2 estão lotados. Maravilha. Olha. Há uma busca muito grande por Deus. Teve que aumentar os horários, então. Exatamente, aumentar os horários. Aonde que está a sede de vocês? A sede está na rua Ricardo Misson, 349. Atrás ali do Elangote, então? Atrás do Hospital Elangote? Na subidinha do morro? É lá? Na subidinha do morro, mas fica um pouco ao lado, né? A parte administrativa da igreja fica na mesma rua do Hélio Angotti.
Certo. Né, já perto da esquina da Jean Bilhadinho. Perfeito, perfeito. Né? Mas a parte da igreja, do templo é. fica na parte de cima, na rua Ricardo Misson. E a igreja é aquela que fica quase em frente à cerâmica Misson antiga? Isso, exatamente, exatamente. Bonita a igreja de vocês. É bonita, até tem uma fachada. Eu vou lá visitar vocês qualquer hora. Mas vai mesmo, e você vai gostar. Eu quero lá conhecer as instalações e assistir o seu culto. Vai mesmo, vai ser um prazer recebê-lo. Olha, hoje eu recebo aqui o pastor Edgar Gonçalves. Ele é da Igreja Presbiteriana em Uberaba. São 90 anos que a Igreja Presbiteriana atua na cidade de Uberaba. E há 15 anos o pastor Edgar Gonçalves está à frente aqui da igreja, da sede de Uberaba. A Renata Aparecida, pastor, o senhor acha que a guerra de Israel tem cunho religioso? A guerra é uma guerra religiosa? Tem envolvimento com ideologias religiosas? É a pergunta da nossa neta espectadora. Obrigado, Renata. A Nise Chagas passando aqui também, deixou um boa tarde. A Rita Maria Fonseca Matos deixando aqui também um boa tarde. Bênção, pastor. A Rita Maria, ela falou alguma coisa aqui. Esse é o Berabense. Eu acho que ela é sua esposa. Eu descobri, ela falou, ele é pai de 2 filhas, ela colocou algum comentário, eu falei, ela deve ser a esposa. Um abraço, dona Rita, muito obrigado pela passagem aqui, pelas suas palavras, viu? Da próxima a senhora vem, senta aqui do lado do pastor, aqui junto com ele. Neide Gonçalves, muito obrigado também, passando aqui, reverendo Edgar, parabéns, aceitar aí a bênção de Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Inscrevam-se no meu canal, Robson Quirino Live. A resposta para a nossa ouvinte, a Renata, da guerra. Isso. Renata, nós não podemos radicalizar dizendo que essa guerra é uma guerra apenas de caráter religioso. Mas não podemos também negar que existem aspectos religiosos nessa guerra. Primeiro, vamos lembrar a origem da nação de Israel. Sim. E se nós formos lá na origem, nós vamos ver nos descendentes de Abraão, que foram Isaac e Ismael, os principais descendentes, a origem de Israel e a origem dos muçulmanos. E, inclusive, há uma profecia bíblica lá dizendo o seguinte, que os descendentes de Ismael seriam como jumentos selvagens que habitariam frente a seus irmãos. E os descendentes de Ismael são os muçulmanos, e os descendentes de Isaac são os judeus. Entendi. Né? Então, esse conflito, ele nasceu quando eles eram adolescentes. Olha só. A questão religiosa, né? Agora, a gente precisa entender que existe uma disputa por espaço, né? É um momento de dor profunda que eu creio que a gente precisa se compadecer de crianças, de adolescentes, de mulheres sendo mortos, desrespeitados. Exatamente. Né? E orar pela paz daquela região. Mas que existe um aspecto religioso aí, não tem como você negar, mesmo porque existe um radicalismo religioso que às vezes quer avançar e quer dominar por meio da guerra, né? É lamentável, né? Quanta gente inocente morrendo. Exatamente. Como resolver aquilo? Será que um dia nós vamos ouvir falar, não tem mais guerra lá naquela região? Porque quantos anos a gente ouviu guerra Irã-Iraque? Agora, essa guerra de Israel. Sabe, Robson, a guerra, ela nasce do coração do homem. E essa guerra é muito diferente lá do Irã-Iraque. Muito diferente. Muito diferente. Porque lá tinha um mentor, uma cabeça, uma pessoa que conseguiram, né? Que o Saddam Hussein, por exemplo, né? Que comandava de um lado, e aí a coisa mudou do momento que eles conseguiram chegar até ele. Agora, essa não. Como que muda a cabeça dessa situação lá em Israel, pastor? Exatamente. E o fato também é que a gente precisa entender que em todos os lugares é preciso ter autoridade. Aqui na rádio você tem o comando, lá dentro de casa, na nossa família, nós precisamos ter autoridade. Verdade. Se você dizer, não, aqui os pais não mandam mais nada, os filhos fazem o que vai quiserem, desandar tudo, vai né? desandar tudo. O mundo precisa também de cabeça. Ter autoridade. O mundo precisa de autoridade. E eu acho que nesses últimos tempos o mundo está carecendo muito de líderes.
líderes que possam comandar com sabedoria, com equilíbrio e, ao mesmo tempo, com firmeza. E eu acho que o reflexo dessa guerra é o reflexo da falta de liderança no mundo.